principalmente o Borba, ajudou, colaborou muito. Foi um trabalho árduo aí, meu e dele, ligações até tarde da noite, mas está sendo válido. A gente está tendo um retorno muito positivo. Então, parabéns aí e mandem ver, vamos dizer assim. É isso Gente, aí. boa tarde. Boa tarde. Eu tenho que desligar o microfone, não é isso, Luiz? Só liga o microfone na hora que for a vez. Opa, já começou a transmissão, já está passando no YouTube. Quero desejar boa noite, primeiramente, a todos e todas que estão nos acompanhando nesse nosso terceiro painel, que trataremos sobre honorários advocatícios e ordens de pagamentos judiciais em tempos de isolamento, posturas dos tribunais e bancos. E nessa noite nós teremos a presença do doutor Hilário Franklin, que é presidente da subseção de Nova Iguaçu, doutora Sheila Mafra, que é procuradora-geral da Comissão de Prerrogativas, OAB Rio de Janeiro, e o doutor Tiago Xavier, membro da OAB Jovem Rio de Janeiro. E é com muita alegria que eu desejo umas boas-vindas a vocês, em nome do nosso presidente, doutor Luciano Bandeira, em nome do presidente da Comissão de Direito e Assistência a Prerrogativas, que é o Defesa e Assistência a Prerrogativas, doutor Marcelo Oliveira, e em nome de toda a Escola de Prerrogativas. E desde já, passo a palavra ao doutor Hilário Franklin. Bom, boa noite, Luiz Felipe, boa noite, Tiago. Cumprimentar, por último, a nossa Sheila Mafra. Eu estou muito feliz, muito emocionado também, porque participar de um painel com 3 jovens competentes, né, que já mostraram seu valor na advocacia, para mim é muito gratificante. Eu quero parabenizar o presidente Luciano Bandeira, quero parabenizar Marcelo Oliveira, Carolina Lima, Rogério Borba. É tanta gente para agradecer e parabenizar, que eu faço isso na pessoa de vocês 3. Tá? Vocês honram a advocacia fluminense, honram a prerrogativa do nosso Estado. Parabéns, vocês, como jovens, demonstram para a gente que a advocacia tem futuro. E vocês são o futuro da advocacia e o futuro da defesa intransigente das prerrogativas da nossa classe. Bom, botar essa... como eu falei, né, estava brincando com vocês, eu vou botar fogo no parquinho e vou sair fora. Com certeza não vou fazer isso, podem ficar tranquilos, que nós vamos conversar, vamos bater um papo, dialogar sobre o tema principal, que é honorários advocatícios e ordens de pagamento em tempos de isolamento e postura dos tribunais e bancos. Coube a mim falar principalmente de Nova Iguaçu e Mesquita. O que aconteceu? Nós ficamos surpresos lá no dia 13 de março, quando o doutor Luciano Bandeira, de uma forma corajosa, né, teve que suspender o Colégio de Presidentes e tomar decisões e posições bastante difíceis para a advocacia. Em especial, fechar a estrutura da Ordem dos Advogados, fechar, né, cancelar eventos, tomar decisões que não nos agrada muito, né, porque nós somos a favor da advocacia e sempre seremos. O doutor Luciano Bandeira, junto com toda a diretoria, a equipe da Procuradoria, né, com o doutor Alfredo Hilário, a assessoria dele, tomou uma posição e começou a correr atrás das formas para acalmar a advocacia nesse momento. Por quê? No dia 16, os fóruns já começaram a já foram fechados. Né? No dia 17, já foram fechados os fóruns, porque foi decretada um estado de calamidade no nosso estado e ficou muito sério a situação. E qual era a primeira coisa que a gente tinha que fazer? Começar o diálogo. Começar o diálogo com os tribunais, começar o diálogo com os bancos, com as instituições financeiras. Isso foi muito bem conduzido pela diretoria da seccional, através da sua procuradoria, através das prerrogativas. E o que nós fizemos aqui em Nova Iguaçu? Nós damos a missão
ao nosso ouvidor geral, aqui, nosso ouvidor daqui de Nova Iguaçu, doutor Leandro Aresta, juntamente com o nosso presidente de prerrogativas, o doutor Fábio Teles, e demais membros da diretoria, para começar um diálogo junto ao Banco do Brasil, a fim de amenizar as agruras dos advogados. Mas isso não bastava. Por quê? Nós tínhamos a questão como fazer com as ordens de pagamentos serem cumpridas e serem entregues aos colegas. Conversamos com a nossa presidente da Celeridade Processual, que falou para mim: Lário, tem que oficiar para todo mundo, vamos oficiar para todo mundo, vai para todo o tribunal. Barará. Eu falei: tá bom, vamos fazer isso. Fizemos isso. Oficiamos a todos os juízes de Nova Iguaçu e Mesquita, pedindo auxílio e compreensão na expedição das ordens de pagamento, alvarás, precatórios e RPVs. Né? Eu quero agradecer aqui a nossa presidente da Celeridade Processual, a doutora Aline Sandes, ao nosso presidente da prerrogativa, doutor Fábio Teles, e ao nosso ouvidor-geral, doutor Leandro Aresta, que vem atuando, e até hoje vem atuando de forma bastante firme na defesa dos nossos interesses, dos interesses dos nossos colegas aqui de Nova Iguaçu e Mesquita. E como é que começou essa situação? No dia 26 de março, mais ou menos, né, a gente começou o atendimento lá no Banco do Brasil. No Banco do Brasil, que é o maior pagador, vamos dizer assim, das ordens judiciais. E o doutor Fábio Teles, né, juntamente com o doutor Leandro Aresta, fizeram esse contato e começou, ele vai dar um plantão diário lá. E esse plantão é de 10 a 1. O doutor Fábio Teles, com aqueles colegas que têm problemas na hora de receber as suas ordens judiciais, por quê? Foram expedidas muitas ordens ainda em meio físico, né? Em mandados físicos. Então, tinham que ser cumpridos e tinha o decreto, né, federal, tinha uma lei federal que estabeleceu, né, umas regras para os bancos, para a Caixa Econômica, que deu um zezéu danado, uma confusão que até hoje a gente tem uma dificuldade em alguns casos, mas é aí que eu falo, a atuação da prerrogativa é fundamental, entendeu? Foi fundamental, porque os casos pontuais, a prerrogativa do Estado do Rio de Janeiro, capitaneada pelo meu xará, Alfredo Hilário, a quem eu mando um forte abraço fraterno, ele vem atuando junto com essa equipe, da qual faz parte aí a Sheila, Laci, Tiago, é uma equipe maravilhosa, juntamente com a Procuradoria da Prerrogativa, os membros da Prerrogativa, né, da Procuradoria da CAARD. Então, estão atuando assim de uma forma bem serene, bem pontual, resolvendo os problemas, né, entendendo e compreendendo os colegas, mostrando para os colegas que, se não se informarem junto aos canais da seccional, nós não vamos poder resolver os problemas. Né? A gente não vai ficar adivinhando o que está acontecendo. Infelizmente, a gente não tem bola de cristal, né? E o impossível a gente faz na hora. O milagre demora um pouquinho, porque a gente tem que conversar com os bancos, conversar com as instituições financeiras, com as instituições jurídicas, para que isso ocorra. E foi caminhando com relação a essas ordens de pagamento. E hoje a gente vai vendo, né, que está começando a andar o diálogo, né? O diálogo com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica. Tá? Tem algumas falhas? Tem. Foram criados vários convênios que vocês vão explicar melhor, vão falar melhor sobre isso, vão atuar de forma bem clara, porque, diante da competência de vocês atuaram de forma bem consistente. Tá? Eu fico muito feliz com isso. E a gente está atendendo, né, os colegas aqui em Nova Iguaçu, e o doutor Fábio faz o plantão dele lá na rua Getúlio Vargas, no Banco do Brasil da Getúlio Vargas. Né, todo de segunda a sexta, lógico, né, de 10 a 1, ele está lá, ou algum representante da Prerrogativas está lá para auxiliar o colega que
precise. São alguns casos pontuais que o colega, né, ainda quer levar o dinheiro, né, quer levar o mandado de pagamento em dinheiro, né, e tem que ir para a agência centralizadora, que é do outro lado, né, da OAB, que é na Praça Rui Barbosa, que é a agência 817. E lá eles recebem os seus valores de uma forma bastante tranquila, com atendimento junto ao caixa, tudo tranquilo lá. Tá? Mas a nossa Comissão de Celeridade Processual vem adotando alguns procedimentos e isso vem sendo respeitado, Felipe, Tiago, Sheila, vem sendo respeitado. E eu quero passar para os colegas alguns procedimentos que a Comissão de Celeridade Processual está adotando para ajudar os colegas a expedirem essas ordens de pagamento. Tá? O e-mail, né, o e-mail da Celeridade Processual é celeridade.oab@oabrj.org.br. Depois eu passo para o Felipe, ele pode colocar algum canal aí, alguma informação. Tá? E o que acontece? Tem alguns, nesse e-mail, pede-se que, para a expedição das ordens de pagamento, dos mandados de pagamento, se inclua, além do número do processo, a serventia, as folhas da guia de depósito, a petição de quitação e ainda os dados bancários da parte e do advogado. Né? Lógico, se o advogado quiser que os honorários sejam separados, junta um contrato ou informa o percentual, né, com a concordância da parte, e vai ser feito normalmente e vai ser comunicado ao juiz, através da petição. Para movimentar os autos, né, que a gente, nesse momento, também precisa movimentar os processos, a celeridade processual também atua, né, vem atuando de uma forma bastante firme, né, mostrando que, para os juízes, que os processos precisam andar também, andar no bom sentido, né, se movimentar, né, que é uma coisa mais antiga, né, vocês já são mais jovens, né, então a gente falava como andar, por que o processo anda, né, mas era verdade, é que pegava numa prateleira e ia pulando de prateleira a prateleira, né, eu ainda peguei essa época, né, então vocês ainda já estão na virtualização, vocês ainda vão compreender e compreendem muito bem isso também. E eu fico vendo hoje em dia, né, que o processo eletrônico veio para contribuir, veio para facilitar a vida do advogado. Só que veio no momento em que tem uma crise pandêmica assustadora, né? Uma crise assustadora em que todos nós devemos priorizar. Né? Então, às vezes, a gente tem que fazer escolhas. As escolhas, às vezes, né, não agradam muitas pessoas. E advogado não foi feito para agradar. Né? E, às vezes, a gente toma uma certa posição, e a minha, às vezes, não agrada a muitos colegas, porque eu tenho uma posição um pouquinho radical com relação a prazo, radical a questão de audiências virtuais, nesse momento. Porque um momento é um momento de crise, a gente tem que ser solidário, a gente tem que estar unido, principalmente com aqueles que não têm condição. Né? Eu escutei na palestra anterior à nossa um posicionamento da doutora Rita Cortez, principalmente com as pessoas mais idosas. E a gente fala a mesma coisa com relação às ordens de pagamento e com a expedição e os honorários advocatícios. Com relação aos honorários advocatícios, eu queria falar um pouco, né, até para vocês nesse momento, até com relação, a gente fica muito preocupado com avitamento, né? Os colegas começarem a colocar os honorários lá embaixo, questão de precificação, o Luiz pode falar, Tiago pode falar melhor do que eu, que são craque nisso, em dar preço, né? Mas existem regras, vocês são bons, né? Então, por isso que são competentes e sabe. Sem falar na Sheila, né? Que a Sheila também é sensacional e sabe valorizar o seu passe. E eu falo sempre para os meus colegas mais jovens, né? E até para os mais experientes, que
a advocacia valorizada é sociedade respeitada. Então, eu entendo que o colega tem que entender e compreender que o momento é complexo, bastante complexo. É desesperador? É bastante desesperador. Todo mundo tá difícil para todo mundo? Tá difícil. Mas a gente tem que ter uma coisa, acalmar o nosso coração, que tudo vai passar. A gente se aperfeiçoar competências, entender que a advocacia hoje vai mudar de paradigma, tem que ser uma advocacia colaborativa, tem que ser uma advocacia cooperativa, mostrando para os colegas que isso vai valorizar os nossos honorários, porque muitas questões que a gente vai deixar de levar para o Poder Judiciário, a gente vai poder resolver fora da justiça. É esse legado que eu vejo que essa pandemia vem trazer para nós. E os honorários advocatícios, principalmente os convencionais e os pactuados, né, que a gente chama, né, está lá no artigo 22 do nosso estatuto, a gente entende que eles têm que ter parâmetros, aqueles parâmetros, pelo menos, se eu não me engano, são 8 parâmetros, e a gente tem que entender que isso vale para todos. E o momento agora é da gente saber valorizar o nosso passe. Hoje aqui eu estou valorizadíssimo, porque eu estou do lado de 3 craques. Tiago, Luiz e Sheila. Está entendendo? Eu estou com a seleção brasileira aqui da prerrogativa. Então, eu fico muito feliz em saber disso. E eu queria encerrar, Tiago, Luiz, eu não sei quanto tempo eu tenho, porque acho que eu só tenho mais 2 minutos ou 3, Luiz. Por gentileza, me sinaliza. Sobre aqui, você tem 5 minutos. Eu sempre 5 estou olhando que eu estou minutos. cronometrando o tempo aqui. Então, eu sempre digo para os colegas, né, que procurem os canais de comunicação da seccional, procurem entrar em contato com a OAB de Nova Iguaçu, até pelo e-mail nova.iguacu@oabrj.org.br, ou pelo nosso WhatsApp, né, que a gente possa fornecer depois aqui para o Luiz. E a gente tem que entender, o momento é de colaboração, de cooperação. E eu queria encerrar, Luiz, Tiago, Sheila, me lembrou uma história aqui, né, que eu escutei uma vez, né, de um advogado que estudava na Inglaterra. Esse advogado, ele tinha uma briga com o professor, né? O professor não gostava dele. E ele fazia o quê, né? O professor não gosta do outro, do aluno, e o aluno foi sentado ao lado dele, no refeitório, né? E falou para o aluno: fulano, você sabe que porcos e pássaros não se misturam? Aí o aluno olhou para ele e falou assim: pois não, professor, já estou voando. Saiu de perto do professor e foi sentar na mesa do lado dos seus colegas. Na semana seguinte, esse mesmo aluno tinha um teste, uma prova com esse professor, né? Fez a prova e, a prova perfeita. O aluno chegou, tirou 10. Aquela prova para tirar 10, Thiago. Para tirar 10, Sheila. Luiz. Aí o professor, indignado, olhou para... Não vou dar 10 para esse rapaz. Não vou dar 10. Olhou para ele e falou assim: presta muito bem atenção no que eu vou falar para ti. Preste muito bem atenção. Se você errar, você perde a prova. Aí chegou para o aluno e faz a seguinte pergunta: eu te dou a opção de ter um pote de dinheiro e um pote de sabedoria. Com o que você fica? Com o que você fica? Aí o aluno, sem pensar, respondeu: eu fico com dinheiro. Ao professor:
a resposta está errada. Não está errada, não, professor. Cada um fica com aquilo que não tem. Entendeu? Aí pegou a prova e escreveu uma palavra feia, impublicada aqui, entregou para o aluno. O aluno devolveu para o professor e falou assim: ué, você está me devolvendo por quê a prova? Professor, o senhor assinou, mas esqueceu de dar a nota. Moral da história: sejamos firmes, sejamos bastante educados com todos nós que nos procuram, né? Até com os demais operadores de direito, mas nunca se esqueçam de defender e respeitar as nossas prerrogativas. Muito obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos, doutor Hilário. Sempre um prazer estar com sua presença, sempre nos enriquecendo com grandes conteúdos. Temos vários comentários aqui, também ocorrendo através do YouTube, e que serão lidos no final. Para darmos continuidade, passo a palavra para a doutora Sheila Mafra, a nossa Procuradora-Geral da Comissão de Defesa e Assistência a Prerrogativas. Muito boa noite a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Eu espero um ok de vocês se eu estou conseguindo falar e sendo ouvida. Tá tudo ok? Então tá bom. Porque a gente se enrola, é natural com essas tecnologias novas, né? Eu vou começar agradecendo muitíssimo as palavras do doutor Hilário, que é um presidente de prerrogativas, na verdade, de prerrogativas também, né? Mas um presidente de subseção excepcional. É muito interessante como a Comissão de Prerrogativas e a presidência da subseção de Nova Iguaçu está sendo extremamente aguerrida nesse momento. A gente sabe que todos os dias eles estão na porta do Banco do Brasil em Nova Iguaçu, tentando fazer com que os advogados recebam seus honorários advocatícios. Então, é muito importante, eu acho que isso transmite para o advogado, nesse momento de tanta insegurança, tantos atos, tantas mudanças que a gente vem falando aqui, transmite para ele a segurança de que a ordem está junto com ele. Quero agradecer também ao nosso presidente, doutor Luciano Bandeira, e o doutor Marcelo Oliveira, meu chefe, que está todo dia trocando mensagem comigo 24 horas, a doutora Carolina pela excelência no desempenho do trabalho aqui na Escola de Prerrogativas, e agradecer ao doutor Rogério Borba, com quem eu falava ainda há pouco, em razão do convite que me fez para participar, e agradecer a todos vocês que estão aqui comigo dividindo esse painel. Eu vou já iniciar, porque o tempo é curto e é muita coisa a ser dita, porque nesse meio tempo de pandemia foram diversos atos que foram promulgados aí, tanto no CNJ, quanto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no TRT, no TRF, enfim. E isso acaba gerando uma certa confusão entre o que está permitido ou não, fora o momento de excepcionalidade em si. Então, eu vou dividir minha fala, para a gente ter um pouquinho de noção aqui, entre, primeiro, prioridade no processamento de honorários advocatícios e a transferência em conta, de forma a evitar a circulação, recebimento dos honorários junto aos bancos e o convênio que a OAB fez junto aos bancos, a atuação da Procuradoria de Prerrogativas e o mutirão que a gente fez entre diversos setores da OAB para o atendimento do advogado e, por fim, falar de problemas de honorários que já ocorriam antes mesmo desse momento excepcional de pandemia, que eles existiam, infelizmente, e a gente já atuava contra eles antes de ter um momento excepcional com todos esses outros entraves que a gente falou aqui. Primeiro, é necessário que a gente tenha em mente que os honorários advocatícios, eles são uma verba alimentar. Isso significa dizer que é o nosso salário, é o salário da advocacia. A advocacia só come, paga colégio de criança, plano de saúde, tudo só subsiste se tiver os honorários advocatícios. Então, para isso, a gente tem uma série de proteções aos honorários. Ele é uma prerrogativa da advocacia e já foi reconhecido pelo STF como sendo verba de caráter alimentar, ou seja, ela é prioritária sobre todas as outras verbas, ela é algo de muita importância para a sobrevivência do advogado. Então, a súmula vinculante, ou seja, uma súmula que vincula todos os tribunais
de todo o país, é a súmula vinculante 47, que determina o caráter alimentar dos honorários advocatícios. E no artigo 22 da Lei 8.906, que é o nosso Estatuto da Advocacia, tem lá a prerrogativa do recebimento de honorários, tanto contratuais quanto os de sucumbência, que são o que integram a remuneração da advocacia. Assim que iniciou a pandemia e a suspensão dos prazos, a primeiríssima questão que a diretoria da OAB colocou foi a necessidade de liberação das verbas que já estavam depositadas no processo. Por quê? Porque, sabendo como se comporta uma pandemia e da necessidade de suspensão de prazo por um longo período de 2, 3 meses, e nós já estamos chegando nesse período de 3 meses com perspectiva de que sejam mais meses de isolamento à frente, a diretoria sabia que isso era algo muito nefasto para a advocacia, porque a gente recebe o nosso salário, né, os nossos honorários, quando a gente ingressa com ação, quando a gente tem êxito em alguma ação, então a suspensão do prazo naturalmente iria dificultar essa nossa subsistência. Primeiro, o ofício que a Comissão de Prerrogativas fez em relação à pandemia foi justamente a todos os tribunais, no sentido de que liberassem as verbas honorárias da seguinte maneira: que fossem o processamento prioritário das varas, ou seja, a vara tem diversos processamentos para fazer: conclusão de processo, juntada de petição ainda no processo eletrônico, infelizmente, expedir alguma certidão, ok. Todos esses andamentos eles vão ser posteriores ao processamento do mandado de pagamento, porque é muito importante que ele seja prioritário para que a advocacia receba mais rapidamente. E no sentido de evitar a circulação de pessoas, que é algo recomendado pela OMS, que esses honorários eles fossem pagos por meio de transferência bancária, caso o advogado assim deseje, de forma que o advogado indique uma conta numa petição direcionada ao juízo, e essa conta seja a conta para a qual os honorários advocatícios seriam transferidos, de forma que ele conseguiria ter essa verba alimentar sem precisar sair de casa, ok? Então, nesse sentido, os tribunais atenderam o nosso pedido e aí foram uma série de atos. Eu vou citar alguns aqui para que vocês tenham noção de como está descrito e também para que vocês, advogados que estão nos assistindo, possam utilizar nas peças de vocês quando forem pedir tanto a prioridade quanto a forma eletrônica de transferência para sua conta, ok? Então, os atos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi o ato 21 de 2020. Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. Durante a vigência do período de plantão extraordinário, as serventias judiciais de todo o Estado deverão priorizar o pagamento de condenações e honorários advocatícios e periciais nos processos eletrônicos, preferencialmente por meio de transferência bancária para a conta corrente indicada nos autos. Será prioridade a expedição de mandados de pagamento já deferido, bem como a apreciação dos requerimentos de levantamentos formulados no período de suspensão que a gente tem passado. Então, repetindo, esse é o artigo 3º, parágrafo 1º do ato 21 de 2020 do TJRJ. No mesmo sentido, o provimento 30 de 2020 fala que as serventias de todo o Estado devem dar preferência aos pagamentos das condenações, honorários advocatícios e periciais nos processos eletrônicos, utilizando a transferência bancária para as contas correntes indicadas nos autos. Além disso, o ato número 8 de 2020, que diz: os juízes deverão, esse é um ato da presidência do TJRJ, número 8 de 2020, juízes deverão avaliar a possibilidade de determinar o pagamento mediante transferência direta para a conta corrente da parte advogada ou perito, quando cadastrado e autorizado, o interessado assim tenha que indicar a conta bancária nos autos. Bom, fechou aqui essa tríade de atos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e no TRT foi o ofício circular número 13 de 2020, emanado da Corregedoria Geral de Justiça do TRT, que deu essa prioridade ao processamento dos honorários, mas não só, também determinou que fosse enviados os mandados para os bancos
físicos de maneira eletrônica. Então, acatando esses pedidos que a advocacia, que a OAB, ela fez em relação à necessidade de prioridade. E aí, gente, é muito interessante que a gente faça uma distinção do seguinte: os prazos, eles estão suspensos, mas isso não significa dizer que a justiça está parada. A justiça, pelo menos na teoria, está trabalhando à distância, né? Está trabalhando de casa, assim como eu também estou trabalhando de casa. Então, não foi paralisado o processo, né? Ele tem que ter andamento normal, né? Dentro da medida do possível, porque a gente sabe que o trabalho de home office é um pouco diferenciado. Obviamente, os tribunais tiveram que se adaptar, assim como nós também tivemos que nos adaptar, mas dentro do razoável, os processos eles têm que caminhar. É óbvio que eles não vão caminhar se tem uma pendência de recurso ou algum prazo a ser cumprido, porque o prazo está suspenso e ele depende do prazo para caminhar. Porém, se o processamento, por exemplo, de mandados de pagamento quando já há quitação do processo, ele é perfeitamente possível. E justamente por isso a gente pediu a prioridade dessa espécie de processamento para que a gente pudesse receber mais rápido. Como vocês viram aqui, o Tribunal de Justiça acatou por esses atos, e essa é a justificativa pela qual o advogado ele pode peticionar nas varas, mandar e-mail para as varas, solicitando tanto a prioridade na expedição do mandado, que seja agilizada a expedição, a confecção, a assinatura, e que haja essa ordem de transferência bancária, tá ok? Tem alguns casos excepcionais que a gente precisa tratar em relação a essa questão da prioridade e da transferência. Por exemplo, a gente sabe que daqui a pouco o prazo vai voltar a fluir, né? Porque dia 31, aqui no estado do Rio de Janeiro, vai voltar a fluir o prazo. Mas os prazos dos processos físicos ainda não estão normalizados, justamente porque são físicos e precisa desse isolamento e evitar a circulação de pessoas. Mas, atendendo a um pedido da OAB, os tribunais aqui do Rio de Janeiro já entenderam no sentido de que, mesmo havendo um processo físico, é possível o pedido o andamento dele para que seja expedido o mandado de pagamento. E aí você pensa, mas como eu vou fazer isso? Eu vou protocolar uma petição fisicamente? Como, se está tudo fechado? Na verdade, o que eles criaram foi o seguinte: no plantão extraordinário, o plantão extraordinário ele fica, quando você entra na sua área do advogado, lá no TJRJ, o plantão extraordinário ele fica na sua esquerda, naquelas opções ali de protocolo. E você pode direcionar uma distribuição de pedido dentro de um processo físico. Então, você vai fazer um protocolo eletrônico, né, que é uma distribuição, que eles chamam, referente a um processo que está tramitando fisicamente, exigindo que seja expedido o mandado de pagamento, ok? Então, isso é interessante, por quê? Porque mesmo nos processos em que estão tramitando fisicamente, você não precisa esperar o retorno do prazo para você ter a sua verba honorária e também a verba do seu cliente, que muito provavelmente, nesse momento de dificuldade, está precisando. O mandado ele pode ser expedido de maneira eletrônica. Isso está previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 8º do ato do TJRJ número 8 de 2020. Essa sistemática toda está prevista lá. Além disso, existe o aviso número 38 de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse aviso ele é muito interessante pelo seguinte: a gente está numa tendência de que tudo seja eletrônico, para evitar a circulação de pessoas, automatizar os processos e todo mundo poder ficar no isolamento social recomendado. Então, tendo essa perspectiva, o que a gente faz com aqueles mandados que não foram expedidos dentro dessa sistemática, que foram expedidos em processos físicos ou que foram expedidos com uma ordem de pagamento físico, né? Como seria uma retirada no banco normal, e que não há essa transferência para a conta bancária, e já foi expedido? Como a gente faz nesses casos? E aí o aviso, eu vou pedir a licença de vocês para ler, porque é muito interessante. Ele fala o seguinte: os mandados de pagamento deverão ser expedidos preferencialmente na forma eletrônica, com finalidade para crédito em conta
ou poupança em qualquer banco informado pelo beneficiário, ou seja, pelo beneficiário ou seu procurador. Ou seja, aquele problema anterior que a gente tinha de transferência entre bancos, que a gente ia tentar sacar no Banco do Brasil, por exemplo, e não conseguia fazer a transferência bancária, acabou. A gente agora vai poder receber em qualquer banco que a gente tenha conta. Então, voltando aqui, em qualquer banco informado pelo beneficiário ou seu procurador, de acordo com os dados para crédito que forem informados através de petição ou pelo convênio de autorização de crédito cadastrados pelos advogados no site do OAB. Convênio eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? No caso de pagamento para o benefício e procurador, deverão ser enviadas 2 ordens de pagamentos, cada uma com o seu valor, devendo os dados bancários serem exclusivamente de titularidade do beneficiário e ou procurador, vedado crédito em conta em favor de terceiros. Isso daqui ele está se referindo àquela nossa questão de separar o que é a verba honorária e o que é a condenação, o êxito para o nosso cliente, ok? Então, aqui você pode informar essas 2 contas, uma sua própria de advogado para receber os mandados de pagamento e uma do seu cliente para receber o valor da condenação que a outra parte foi condenada. Para os mandados de pagamento eletrônicos já expedidos com a finalidade de pagamento em espécie, será necessário cancelamento do mesmo para que seja realizada nova emissão com finalidade de crédito em conta. Isso é muito importante, porque mesmo em processos eletrônicos, alguns juízos ainda faziam essa espécie de mandado em que você não faz a transferência para a conta, mas sim se coloca em espécie e a pessoa faz o saque. Justamente nesses casos, que na verdade eram a regra anteriormente à pandemia. O que o advogado precisa fazer? Com base no aviso 38 de 2020 da Corregedoria do TJ, precisa peticionar pedindo para cancelar e expedir um novo. Lembrando que a expedição desse novo mandado tem prioridade sobre qualquer tramitação dentro das varas, uma vez que a gente conseguiu a prioridade junto com os tribunais. E aí ele menciona aqui, finalizando o ato, sobre os casos excepcionais em que não se consiga expedir o mandado eletrônico, e aí vai ser expedido o mandado digital e enviado por e-mail para as agências bancárias, ou seja, evitando mais uma vez a circulação e fazendo com que a forma eletrônica vigore mais uma vez. E o advogado não precisa sair de casa para esse recebimento. E aqui ele fala para mandados físicos já emitidos e em posse do beneficiário ou procuradores, deverá ser peticionado ao juízo responsável para emissão de um novo mandado. Então, aqui, mais uma vez, se você tem um mandado já pronto, né, físico, e que você não consiga sacar porque os bancos estão fechados, você peticiona ao juízo pedindo para que ele faça um novo mandado de pagamento nos termos desse ato que vai propiciar a transferência eletrônica. Bom, uma outra notícia interessante relativa a isso, essas vitórias nós conseguimos aqui no Rio de Janeiro anteriormente à questão do CNJ, mas o CNJ editou uma resolução, que é a resolução número 313 de 2020, que ela basicamente menciona, no período de suspensão de prazo, correlaciona ali o que são medidas urgentes. E, dentre essas medidas urgentes, também constam alvarás, RPVs precatórios, processamento desses mandados para recebimento pelo advogado e pelo cliente, pela parte. Então, isso consta na Resolução 313 de 2020, do CNJ, no artigo 4º, inciso 6º. Então, é interessante que vocês também leiam essa resolução, que continua vigorando, tá ok? Não mudou absolutamente nada em relação a isso. Agora eu vou passar a falar de um segundo problema que a gente enfrentou. O primeiro problema foi como a gente vai fazer com que o advogado consiga o processamento do seu mandado de pagamento com prioridade e de forma eletrônica, para que ele não tenha que sair de casa buscar os seus honorários. Só o nosso segundo problema foi como o advogado vai receber esse valor
se os bancos, na verdade, se os bancos estão fechando as portas e restringindo cada vez mais o pessoal que ele vai atender ou não durante as medidas de isolamento. Então, com vista nessa questão, eu vou até mencionar aqui o doutor Alfredo Hilário, que é o procurador-geral da OAB. Ele iniciou, a pedido do presidente, uma conversa com os bancos para que retornasse aquele antigo convênio que existia na área restrita da OAB. Esse convênio foi mencionado naquele aviso 38 da Corregedoria que eu acabei de ler aqui para vocês. Então, por meio desse convênio, a intenção era que o advogado se cadastrasse com o seu próprio token, então, tendo todos os resguardos de segurança, de chaves de segurança específicas, digitais. Então, ali, ele conseguiria cadastrar a sua conta e receber automaticamente, quando fosse feito o mandado de pagamento dentro do tribunal, no TRT, ou no TRF, ou no TJ, ele cadastraria ali o mandado dele para receber do banco. É como se ele estivesse indo ao banco apresentar o seu mandado de pagamento. E assim tem sido feito. O nosso pequeno problema em relação ao convênio é o seguinte: existe uma demanda muito grande nos bancos, principalmente em relação à emissão desses benefícios que o governo federal tem liberado. Então, existe uma sobrecarga muito grande e, por isso, há um atraso no processamento dos mandados de pagamento da advocacia. Então, a gente tem recebido muitas reclamações de atraso. Não é só também a questão do acúmulo de trabalho, da quantidade maior de serviços, mas há também uma peculiaridade em relação aos bancários, né? Os bancários, eles não fazem home office como nós fazemos, por exemplo, porque existe toda uma cadeia de segurança muito forte que não dá para ser utilizada num computador comum, como normalmente a gente utiliza. Então, eles precisam ir até os bancos, então eles se mantiveram em circulação durante todo o período da pandemia e, obviamente, muitos trabalhadores da classe dos bancários sofreram com a Covid, tanto foram internados ou até vieram a falecer, o que diminuiu a capacidade de produtividade dos bancos, da Caixa, do Banco do Brasil, que são os bancos que fazem os pagamentos de mandados de pagamentos para a advocacia. Então, nesse sentido, a OAB tem cobrado dos bancos todas as semanas um relatório de que momento eles estão fazendo o pagamento, de qual a data que eles estão fazendo o pagamento dos mandados, de forma que eles coloquem em dia os pagamentos da advocacia, mas pedindo aqui a compreensão de todos, porque é um momento excepcional para todos, né? Mas a OAB não está se furtando do papel de cobrar, e justamente para cobrar os bancos com dados específicos e com casos concretos, nós criamos o e-mail que se chama cedaphonorarios@obrj.org.br. Ali, os advogados eles nos relatam quais mandados de pagamento estão em atraso, se foi registrado na área restrita, qualquer dúvida que exista sobre mandados de pagamento, vocês podem mandar para esse e-mail, porque esse e-mail ele serve para isso. Além disso, aqui entrando já na atuação da Procuradoria de Prerrogativas, durante a pandemia, existem duas questões específicas sobre honorários. A gente tem muitas outras atuações, tá? Hoje eu estou fazendo um recorte só relativo a honorários advocatícios. Mas, relativo aos honorários, tem esse e-mail CEDAP Honorários, que está sendo cuidado também pela Procuradoria-Geral de Prerrogativa, ou pela Procuradoria-Geral da Ordem e pela Central de Atendimento, porque a Ordem fez um mutirão com diversos setores, todos voltados para o atendimento do advogado nessas que são as prioridades. Mas, além disso, nós também estamos atuando, assim como o doutor Hilário lá em Nova Iguaçu, no sentido de dar prioridade ao processamento dos mandados de pagamento. E quem tiver com um processo parado nesse momento de processar o mandado, de assinar o mandado do juiz, ainda não assinou, pode mandar e-mail para prerrogativas@oabrj.org.br, porque lá nós mandamos todos esses avisos que a gente mandou, avisos, provimentos, atos, que a gente falou aqui,
todos eles são mencionados nos nossos e-mails, dirigidos às varas federais, trabalhistas ou varas do Tribunal de Justiça, de forma que eles acelerem a expedição desse mandado de pagamento do advogado que entrou em contato conosco. E aí, como é que está sendo a nossa atuação? A gente recebe o e-mail, manda um e-mail para a vara, já com a força institucional do OAB. Caso a vara não responda em tempo adequado, a gente envia para a corregedoria do tribunal. Qual é o tempo adequado que nós estamos considerando razoável? 48 horas para o processamento. Se em 48 horas não houve o processamento, nós mandamos para a corregedoria do tribunal correspondente, e essa corregedoria, normalmente as corregedorias têm sido bem atuantes e pedido que em 24 horas o magistrado retorne esse resultado para o advogado. Agora, finalizando aqui as questões, eu não sei se eu já estou passando tempo, eu devo ter passado, né? Faz assim se eu passei, faz assim se eu não passei. Não, passou já, mas sem problema. Passei 3 tá horas. Tá maravilhosa a conversa. Eu já passei Podemos 5 seguir. horas do tempo, porém, eu vou só terminar aqui com uma questão bem corriqueira do nosso dia a dia da Comissão de Prerrogativas, que é o seguinte: antes da pandemia, isso que eu falei aqui é sobre pandemia, são excepcionalidades que a gente está vivendo, atuações específicas da pandemia. Antes da pandemia, nós já tínhamos muitos problemas com honorários advocatícios sofrendo aviltamento de diversos tipos, né? Então, a gente sabe que existem 2 espécies de honorários advocatícios, que são contratuais, e o de sucumbência e acumulação de ambos é absolutamente legal, possível, não existe possibilidade de um ser em detrimento ao outro. Com relação aos honorários de sucumbência, qual o principal aviltamento que a gente tem histórico aqui antes da pandemia? E, sinceramente, durante a pandemia a gente não tem recebido muitos problemas em relação a isso. É o arbitramento dos honorários sucumbenciais abaixo de 10%, né? O CPC, no artigo 85, parágrafo 2º, ele diz que os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20%, e se você arbitra a menos de 10%, você está ferindo uma prerrogativa profissional do advogado de receber aquela verba de caráter alimentar, súmula vinculante 47 do STF, de maneira legal, dentro dos parâmetros legais. É óbvio que isso aqui existe uma exceção em relação à fazenda pública, mas não é o caso em que a gente atua. Os casos que a gente atua são aqueles em que, de fato, existe um aviltamento por parte do magistrado. Nós ingressamos com o amicus curiae, basta que o advogado nos dê a decisão que está arbitrando abaixo de 10%, e a gente entra com o amicus curiae tentando reverter essa decisão. Outra questão que aconteceu, particularmente no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, em relação a um magistrado, tão somente um até hoje, foi a declaração de inconstitucionalidade dos honorários de sucumbência. Porque, segundo a tese do magistrado, não haveria uma relação entre a parte que foi vencida e o advogado vencedor da causa, e por isso ele declarava incidentalmente a inconstitucionalidade da lei que fala sobre os honorários de sucumbência do CPC. Então, a gente também entra com uma amicus curiae nessas causas e 100% das vezes conseguimos reverter nas câmaras aqui do Tribunal de Justiça do Rio. Com relação aos honorários contratuais, a gente tem muito problema com relação ao destaque dos honorários. A lei diz, o Estatuto da Advocacia diz, que se você juntar os seus contratos de honorários após a sentença, pedindo para que seja destacado o seu valor que está ali contratualmente pactuado, normalmente vamos dizer 30% do êxito do cliente. Então, o magistrado vê 30% do êxito do cliente, manda confeccionar. Normalmente ele manda para cálculos, depois ele manda confeccionar um mandado de pagamento com específico no nome do advogado com aquele valor do 30% do êxito, né, vamos dizer. Muitos magistrados não fazem isso, né, não se recusam a fazer esse destaque dos honorários, o que não é possível, porque é decorrência de lei, não é uma opção, não é uma discricionariedade, nem uma atuação jurisdicional do magistrado.
muito mais grave do que isso é o que vem ocorrendo, e eu vou citar até aqui, não sei se ela está aqui, a doutora Evelyn Lessa, que é a nossa coordenadora da área de INSS e de previdenciário. É muito mais grave o caso nessas áreas, porque os magistrados, notadamente da Justiça Federal, vêm se negando a não só fazer o destaque, mas também eles reformam de ofício a cláusula contratual pactuada entre advogado e cliente numa relação particular. Isso é muitíssimo, muitíssimo grave. Então, nós estamos estudando todas as medidas, entramos com amicus curiae também nos processos, e esse tipo de caso, ele vem, de fato, acontecendo ainda durante a pandemia, um momento de extrema sofreguidão da advocacia, dos clientes, principalmente na área previdenciária, né, que ali é verba de caráter alimentar não só do advogado, mas também do cliente, e aí existe esse óbice no recebimento. Então, isso é um caso muito grave. Eu acho que eu consegui abranger todos os pontos que eu precisava, apesar de ter passado muito do tempo. Eu peço desculpas aos demais colaboradores, e eu peço que, posteriormente, a gente possa verificar as perguntas, porque eu sei que certamente haverão muitas. Muito obrigada. Nós que agradecemos, é sempre um prazer estar com a doutora ouvindo, né? Aplausos de fato. E já passo a palavra para o nosso colega, o doutor Tiago Xavier. E quero ressaltar que estamos tendo bastante perguntas, comentários, mas vamos deixar para o momento final. Tiago, a palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria fazer um cumprimento aos meus colegas dessa mesa virtual, doutora Sheila Mafra, Procuradora-Geral de Defesa de Prerrogativas da OAB-RJ. Vai ser complicado tentar acrescentar alguma coisa à fala da doutora, porque realmente foi maravilhosa e muitos pontos de que acredito que tenha dúvida, grande parte da advocacia foram respondidos. Ao doutor Hilário Franklin, que também teve uma fala brilhante, ao meu colega, doutor Luiz Felipe Toches, que me ajudou bastante aqui para esse evento, e ao presidente da seccional daqui do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira, e ao doutor Marcelo Oliveira. Queria também um especial agradecimento à doutora Carolina Lima e ao doutor Rogério Borba, que me fez gentilmente esse convite para estar aqui e tentar agregar um pouco nesse debate que hoje é um dos debates mais importantes que eu acredito que a gente tem que ter. O que eu vou fazer? Eu vou tentar acrescentar umas coisas e vou evitar ser repetitivo e falar coisas que já foram levantadas pelos meus colegas. Mas eu vou tentar falar o menos possível, porque algumas coisas ainda são importantes no que eu ia falar. Primeiro, a questão da natureza alimentar dos nossos honorários. Realmente, isso já foi reconhecido por súmula vinculante da STF, e a primeira atuação que a OAB teve quando a gente teve esse problema do Covid, o primeiro ofício que foi feito pela OAB foi no sentido de solicitar a prioridade dos mandados de pagamento. E por quê? Por que isso aconteceu? É interessante a gente levantar um pouco do cenário do país. Hoje a gente tem 210 milhões de pessoas e 1,1 milhão são advogados. Então a gente tem um advogado para cada 190 pessoas. Estima-se que desse grupo todos os advogados, 43% são advogados autônomos, enquanto 25,6% trabalham em escritório de advocacia. E 43,2% possuem uma equipe de trabalho de até 5 pessoas. Tá? Então, muitos desses advogados, eles dependem desses mandados de pagamento, eles dependem dessa arrecadação mensal que a questão do Covid realmente gerou uma ruptura e está prejudicando. Eu tenho muitos amigos, colegas da advocacia que eu tenho conversado e realmente tem sido bastante problemático essa situação. E ter um pagamento que já deveria ter saído preso tem sido realmente muito abrupto, muito triste a gente estar acompanhando isso. E eu queria fazer um levantamento especial para a Jovem Advocacia. Um abraço à minha colega Amanda Magalhães, que é presidente da OAB Jovem daqui da seccional do Rio de Janeiro. E para os advogados jovens que têm escritório, os advogados jovens que militam autonomamente na advocacia, que dependem mais ainda
desses pagamentos, dessa necessidade da lida diária e que estão numa situação realmente muito precária. O que eu acrescento, acredito que seja interessante a gente pontuar aqui. Primeiro, não precisa sofrer em silêncio. Traga as demandas para a OAB. A OAB vai ajudar. Você tem e-mails de contato, até o nosso doutor Hilário levantou aqui para a gente, que é celeridade@oabrj.org.br e o prerrogativas@oabrj.org.br. Traga essas demandas. Não deixe o problema ficar só com você. A ideia da OAB, a ideia da nossa instituição, a nossa ordem dos advogados, é apoiar a advocacia, principalmente as partes da advocacia que são mais frágeis. Então, esse tipo de situação é a hora de você procurar a nossa ordem dos advogados. Busque se informar, busque saber com quem vocês têm que lidar, busque saber quem são as pessoas de prerrogativas para ajudar vocês nesse momento, que vocês vão conseguir ter um apoio maior e uma chance maior de resolver esse problema. Tá? Então, é muito importante não deixar de envolver, não esquecer de envolver a OAB nesse problema. Tá? Eu sou advogado que milito não há muitos anos, eu tenho 4 anos de militância na advocacia, e eu tive muitos problemas no início, que acabou que a minha história se confundiu um pouco com a história do Rio de Janeiro. A gente teve a ruptura de 2015, a gente teve uma crise econômica, e eu consegui realmente ter uma melhor prática da advocacia, melhorar dentro da minha profissão, ao buscar esse apoio dos meus outros amigos, meus outros profissionais que se encontram dentro do OAB. Então, eu recomendo fortemente que você busque esse espaço, que é um espaço de diálogo, é um espaço de ajuda mútua, de troca de experiência, e não deixem de estar dentro desses espaços. Tá? Outro ponto que é muito importante é o seguinte: dentro do site do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, vocês têm como acessar e-mails institucionais das varas e telefones também das varas que eles estão atendendo. Tá? Não são todos que respondem rápido, mas a maioria que a gente teve aqui contato e das pessoas que a gente conhece que também entraram em contato, eles estão respondendo. O que eu acredito que seja mais interessante, você formalizar por e-mail e depois entrar em contato falando que essa formalização foi feita por e-mail, tá? Para vocês terem esse duplo check, para na hora de vocês tratarem o telefone isso ser um pouco mais tranquilo, ser um pouco menos abrupto, você chegar e falar, estou com problema de pagamento. Não, olha, já formalizei a demanda por e-mail, eu gostaria de saber se vocês já receberam e-mail, estou com problema do mandado de pagamento, seguindo as instruções da nossa querida doutora Sheila Mafra, e tentar realmente forçar essa resolução o quanto antes possível, mas com toda a educação, com todo o profissionalismo que eu acredito que todos os meus colegas têm. Esses são os 2 pontos que eu acredito que são os mais importantes a gente levantar nesse momento. Para quem está na advocacia, o que eu digo continua, não tem muito para onde ir, tem que acreditar, tem que buscar saídas e buscar espaços que você encontre uma rede de apoio. Tá? As prerrogativas elas estão aqui para isso, para defender vocês, entrem em contato. E realmente ficou um pouco difícil de acrescentar muito mais coisa depois de tantas palavras. Excelente, doutor. Excelente. Dos meus colegas aqui. Muito excelente, obrigado. É sempre bom a gente... eu sempre gosto de dizer, né? Gostaria de convidá-los a abrir o áudio de vocês também. O óbvio sempre precisa ser dito, não é? E hoje a OAB está dizendo isso para os advogados. Contem com a ordem, contem sempre com a ordem estar aqui. Né? A Sheila, ela não teve paz nessa quarentena, acreditamos. Oi? Pede para o Thiago abrir o áudio. Está aberto aqui. Assim, a Sheila não teve paz nessa quarentena, né? A gente que está acompanhando o trabalho sabe. Ela trabalha constantemente, final de semana, sempre em prol da advocacia. Eu estou trabalhando agora, gente. Eu estou aqui escrevendo. Vocês estão vendo que eu estou aqui? Eu estou ouvindo, estou fazendo tudo ao mesmo tempo, porque não dá para parar. É 24 horas. Rapaz, eu gostaria, antes... Eu queria falar um negócio aqui, Thiago. Posso, Luiz? Claro.
eu tô aqui, desculpa, eu tô aqui babando, cara. Pô, vão ser bons assim lá longe, uma demonstração de qualidade técnica perfeita. Parabéns. Eu não me enganei, não, cara. Vocês são futuro mesmo. Futuro não, são presente. Esse rapaz com 4 anos de advocacia, meu Deus do céu, imagina com 40. Eu agradeço as gentis palavras, doutor Hilário. Não, a Sheila fez uma leitura sensacional. Eu estou aqui. Fundamentada, embasada. Fundamentada. Eu só joguei a bola, eu só joguei a bola para ela e para o Tiago. Eles foram. É muito bom ser escada para vocês dois. Fiquei muito feliz. Eu vou falar uma coisa para vocês. Continuem assim. Tem uma frase que diz, né? Que diz o seguinte, né? A sorte, né? Quanto mais eu estudo, mais trabalho, mais sorte eu tenho. Isso eu digo para vocês. Continue trabalhando, estudando, que eu tô aqui, juro, eu tô aqui, eu fiquei anotando aqui, Sheila, o Thiago, eu tô anotando aqui, eu tenho umas 4 folhas de papel aqui com as dicas que vocês me deram. Muito obrigado. 3 folhas e 3/4 foram da doutora Sheila e um parágrafo. Você também, muito bom também, cara. Luiz, desculpa, cara, mas eu precisava fazer esse registro aqui, fazer esse comentário antes que me cassem a palavra. Sim. Gostaria de abrir, né? Já começamos, né, os debates. Se alguém gostaria de fazer algum apontamento na fala de algum colega, algum acréscimo. Eu sei que eu extrapolei o tempo, mas eu gostaria de ressaltar na fala do doutor Tiago exatamente isso que ele falou, é muito interessante. É o que a gente vem orientando aos advogados. Todas as providências que eu mencionei aqui, que a Procuradoria-Geral de Prerrogativas faz, todas elas o advogado pode fazer por si só. Então, essa fala dele, para mim, foi muito interessante, porque pega exatamente aquilo da prática que o advogado pode fazer. Então, o que ele pode fazer? Entrar em contato por e-mail, por telefone, com as varas, tentando agilizar seu processo. Então, se antigamente a gente ia na vara, né, fazer, ou na turma, enfim, fazer ali o andamento do processo, como o doutor Hilário falou, pedindo para agilizar, hoje em dia tem que ser por e-mail, tem que ser por telefone. Essas novas metodologias que a nova advocacia está mais para ensinar para todos nós do que o contrário, né? É verdade. Inclusive, eu recomendo que mande e-mail mais do que protocolo de petição, porque está mais rápida a resposta ao e-mail do que a própria petição. Eu falo também na Justiça Federal. Eu gostaria de mandar um forte abraço nesse momento para a Laci, né? Das prerrogativas, sensacional, como sempre, nos acompanhando. Para a doutora Elizabeth Duarte, Fernanda Mata, Otília Camelo, Felipe Ramires, Carolina, Isabelle Catarino, Rosa Maria de Souza Fonseca, e vamos começar abrindo as perguntas, e tem uma pergunta que está sendo profundamente replicada sobre os RPVs. Aí eu deixo a cargo dos colegas, aqueles que quiserem responder. Eu passo, como diz o... Eu acompanho a relatora Sheila e voto... Eu vou votar por último. Qual a pergunta específica, gente? Eu não consegui acompanhar no chat. Eu estou aqui e digitar a doutora Carolina Patitucci está me encaminhando as perguntas, né? Sim. Só um momento. Doutora Sheila, fale um pouco sobre a questão dos RPVs, como podemos agilizar. Essa foi uma pergunta da doutora Carolina Maisonetti. Pois é, em relação ao RPV, também é possível o recebimento do RPV pelo convênio lá na área restrita do portal da OAB. Também existe a possibilidade de cadastrar ali e receber o seu RPV sem precisar sair de casa, enfim, vinculando toda a documentação que é exigida. Para acelerar a expedição do RPV, o que acontece? O RPV,
até eu não sou especialista em RPV, tá, gente? Eu estou, assim, falando tudo aquilo que a gente vem vivenciando por causa da pandemia. Então, você precisa que o tribunal ele mande para a segunda instância, para o setor de RPV, que fica, pode ser tanto aqui do Estado ou do TRF. Então, mande lá para o setor específico do tribunal, né, tribunal mesmo, segunda instância, vamos dizer assim, e até determinada data, porque aí ele vai para o semestre seguinte, né? Se o seu está para ser enviado para lá, você pode entrar em contato com a comissão de celeridade, porque eles que aceleram o processo, tá? Agora, se o seu RPV, o RPV ele vai sendo liberado de acordo com a ordem cronológica, né? A não ser que exista alguma emergência. E a ordem cronológica tem que ser a ordem que é publicizada pelo tribunal. Então, em relação a acelerar, só se fosse nessa primeira medida, pelo que eu entendi. Eu não sei se teria como especificar um pouquinho mais, mas se não, é basicamente isso que eu tenho para dizer. Se também necessitar da postura de algum dos procuradores, né, também poderá restar prejudicado, né, até por conta da ausência de trabalho nesse período. A doutora Liana... Deixa eu complementar. A Sheila falou sobre o RPV, né? A questão do RPV tem até uma determinada data, né? E vai ser encaminhado. O precatório que tem até uma determinada data, que acho que é 1º de julho. Isso, perdão, exatamente. O precatório. O RPV, né, é na ordem de chegada no tribunal para determinado pagar, para fazer o pagamento. A questão exatamente que eu acho que... Pois não, Sheila. Não, é exatamente isso. Eu confundi, e eu vi até aqui, ó, está confundindo com precatório, é verdade, eu confundi, gente, perdão. Não. É porque precatório já deu problema para a gente, a RPV ainda não deu muito. Não. Então, com relação, quando você falou com relação ao RPV, essa ordem de chegada. A questão é o recebimento no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Os convênios, né, estão sendo melhorados, né? As questões pontuais a gente pede que sejam, como o Luiz falou, sejam encaminhadas para a Procuradoria, né? Pode encaminhar também para a OAB de Nova Iguaçu, que a gente entra em contato com a Procuradoria, com o Banco do Brasil e tenta ajudar os colegas no recebimento. Tá? A OAB de Nova Iguaçu está sempre à disposição. Eu vi aqui a minha colega Janda, né, Sheila, está te fazendo uma pergunta que o Luiz acho que vai fazer para você, que você falou aqui da Evelyn. A Evelyn conversou comigo e eu fiquei até preocupado, muito preocupado com o que ela me disse, né? Os juízes rasgando os contratos dos advogados previdenciaristas. Eu acho que isso não pode, a gente tem que tomar uma posição bastante firme, eu sei disso e confio na Procuradoria da Seccional para uma posição bastante enérgica, porque rasgar o Código de Processo, rasgar o nosso estatuto, eles não podem fazer isso. Está lá no artigo 22, né? Está lá na nossa... Porque a gente tem... O contrato tem que ser cumprido. Ninguém pode rasgar o nosso contrato. Então, não pode ser... Não é o juiz que vai dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Se contratamos lá, né, tá dentro da moralidade, dentro dos princípios que regem as relações, né, de trabalho, né, de prestação de serviço, tem que ser cumprido. Né? O que não vale é aquela enganação, aquela fraude, né, de que fez aquele contrato e depois modifica. Aí não. Nós estamos, presidente, com muito problema justamente em relação a RPVs e precatórios, nesses casos em que o advogado vai pedir o destaque dos honorários dele nessas metodologias de pagamento e o magistrado faz exatamente isso, rever a cláusula contratual privada. Já aproveitando que eu falei, a questão dos precatórios considera aquilo que eu falei de RPV. Sim. E a questão de RPVs, caso esteja no momento para confeccionar o RPV e esteja parado o seu processo nesse momento, aí pode mandar e-mail para a Comissão de Prerrogativas ou para Nova Iguaçu, vai chegar na OAB de alguma maneira. Porque a gente vai usar essas questões de prioridade, inclusive do CNJ,
que o TRF ele não tem um ato específico sobre prioridade, como os outros tribunais. Mas o CNJ coloca como prioridade o recebimento de RPV na resolução 313. Então, tem que ser processado como prioridade. Então, nós vamos mandar um e-mail para a vara. O advogado também pode mandar esse e-mail para a vara, mas, assim, aquela força institucional que a OAB coloca junto com o advogado, e caso não seja cumprido em tempo razoável, é o mesmo procedimento que a gente usaria para o mandado de pagamento, entendeu? Então, caso não seja confeccionado, enviado para o tribunal com celeridade, a gente manda para a corregedoria e pede para acelerar. Com relação aos bancos, tem um problema de atraso, mas é interessante também que fique assim, que a pessoa fique atenta aos documentos que têm que ser anexados, porque muitos RPVs e precatórios não estão retornando por problema da indexação de documentos, falta de documentação, entendeu? Algumas documentações que estão sendo exigidas, a gente, no primeiro convênio, precisou revisar porque estava difícil para o advogado conseguir. Mas, atualmente, a documentação está bem tranquila, bem razoável, então tem que atentar para isso, para poder receber, porque se não receber por um longo período de tempo, é porque deu algum problema, provavelmente ficou retido nessa questão de análise de documento. Eu ia falar sobre... Permite? Desculpa. Não, só complementar aqui, é uma pergunta da colega, né, a doutora Elizabeth Duarte, ela encaminhou através do YouTube perguntando o que fazer quando a vara envia ao Banco do Brasil um mandado de pagamento para transferência para a conta do advogado e o banco demora a fazer. E ela deu o exemplo, né, que o banco já recebeu desde o dia 15/5 e a transferência até hoje não foi feita. A gente tem algum lapso temporal? Pré-regrado? Bom, no TRE há um aviso, Sheila vai falar, mas tem um aviso de 2008 que ainda está em vigor, né? Que é 48 horas. Né? O prazo, não sei como é que está na pandemia, se mudou o prazo. Né? Se eu não me engano, né? Tem um aviso, né? E que determinava que depois de protocolado o mandado de pagamento, teria 48 horas para ser liquidado pela instituição financeira. Mas eles alegam, eu tive uma conversando que eles alegam porque não tem funcionário para processar. Mas isso é uma coisa que eu não consigo entender. Né? Para pagar é rápido, para receber é rápido, para pagar demora. É uma coisa que eu consigo entender, e depois a gente vê a dificuldade, porque eles poderiam ter nós, advogados, como clientes, e não fazem nada para facilitar a nossa vida, gente. Infelizmente. Parece que a gente está pedindo favor. Eu não consigo. Basicamente isso. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu queria complementar o que a Sheila falou com relação ao RPV. Né? Eu peço aos colegas, né, com relação ao cuidado. Cuidado, né? A lei da burocracia acabou há muitos anos, em 85. Né? Eu já era nascido, mas vocês nem sonhavam em nascer. Né? Mas, então, acabou em 85 essa lei. Né? Mas ainda vigora certos princípios, né, com relação a isso. Né? Na hora de escanear, escaneia o documento de uma forma adequada, pede ao cliente para mandar a identidade. Zelo, né? Rapaz, é uma confusão danada. Na procuração, coloca o maior quantidade de dados possíveis. Se botar o nome da mãe, bota nome da mãe, bota nome, data de nascimento, bota tudo que você puder informar. Tá entendendo? Eu falo isso sempre para os meus assistentes. Olha só, cara, o que abunda não prejudica. Então, coloca tudo, entendeu? Bota todas as informações para você não ter problema nesse tipo de situação. Eu vejo que a preocupação dos colegas é a mesma da nossa sempre, entendeu? É tudo igual, só muda o CPF. Perdoa, Luiz, eu falo demais, hein? Mais do que Nada, tranquilo. Excelente, sempre bem pontuado. E aqui a gente tem a doutora Liana, né, que ela está questionando também sobre se esses mesmos provimentos para transferências também têm validade.
para a Justiça Federal. E nós recebemos da doutora Isabela Catarino o seguinte texto, né? Tem processos na Justiça Federal do Rio de Janeiro, né? E versam sobre temas semelhantes, mas às vezes para sair o RPV as exigências são tantas que travam a expedição. Não há como uniformizar essas exigências? Melhor dos cenários, meu amigo. É que eu falo que nem as audiências virtuais. Cada juiz tem um sistema, cada tribunal tem um sistema. O melhor dos cenários seria a uniformização dos pagamentos, né? Mas cada um é uma coisa que a gente entende que os protocolos deveriam ser únicos. Eu não sei o entendimento da Sheila, do Tiago, mas eu acho que facilita muito mais. É que nem as custas processuais. Meu Deus do céu, tem que fazer um curso para entender as custas do Tribunal de Justiça. O doutor Marcelo até falava aqui mesmo no webinar, mais cedo, né? Na abertura, e ele falava sobre a necessidade até de nós padronizarmos a justiça, né? Foi necessário que o CNJ intervisse para colocar o sistema CEU, né, de unificação Não entendi, mas depois eu pergunto. Da execução penal, né, que antigamente era feita dentro do ProJude, né, agora o sistema se chama CEU, e agora nós temos um alargamento do PJE. Só que aí fica o questionamento dessas nossas colegas. Esses convênios firmados pela OAB também valem para a Justiça Federal aqui na nossa região? Sheila, você... Sheila, eu acho que a Sheila pode responder melhor para a gente, mas eu entendo o seguinte, da que você está falando, cada tribunal tem um procedimento, né? Eu acho que não é uniforme, não. O que eu recomendo é que se ligue para a vara, descubra o procedimento, porque realmente não existe unificação de procedimento em lugar nenhum. Pode ser a 11ª e a 12ª, uma com a porta colada na outra. Os procedimentos vão ser completamente diferentes. Então, o que eu recomendo? Entre em contato, liga, pergunta para saber como é o procedimento da vara. Tá? Isso é para qualquer coisa. A doutora, só cortando os doutores, a doutora Isabela até complementou no comentário. Ela falou assim, mas é no mesmo juizado, são processos do mesmo juizado. Ou seja, são processos do mesmo juizado. E eles ali exigem procedimentos diferentes na expedição. No mesmo juizado, o juiz tem 2 entendimentos. Ou deve ter caído na mão da substituta, alguma coisa assim. Ô, Sheila, eu ainda não estou normal, não. Uma outra... A pergunta é para a doutora Sheila. Eu vou muito no sentido do que o doutor Tiago falou, porque, na realidade, o que acontece? A gente tem uma atuação limitada aqui na Procuradoria de Prerrogativas. A gente atua naquilo que é o limite do que é prerrogativa. Então, assim, vamos lá. O que é prerrogativa? Receber honorários é uma prerrogativa? Obviamente. Nós entendemos que sim, porque a gente tem um entendimento extensivo de prerrogativas. Prerrogativas são garantias e garantias são interpretadas de maneira extensiva, não estão no rol taxativo do artigo 6º e 7º do nosso estatuto e, portanto, os honorários também fazem parte desse rol de prerrogativas. Mas, como que eu vou poder intervir pedindo para uniformizar o procedimento? Entende? Assim, isso dificulta a percepção dos honorários de maneira muito reflexa. O que dá para fazer é uma atuação mais genérica, da gente enviar, por exemplo, um ofício para o tribunal pedindo que seja unificado, o que, gente, já foi feito 1 milhão de vezes, tá? Diversas vezes, para diversos tribunais. A uniformização de procedimentos ela é muito necessária. A gente, inclusive, recentemente fez isso em relação à questão das audiências no TRT, que estava dando problema. A doutora Clarissa, que é a coordenadora do TRT, inclusive a doutora Clarissa, ela trabalha também na agilização dos mandados de pagamento que estão com atraso. Então, ela também nos auxilia, estou nominando aqui, porque é interessante que as pessoas saibam que tem muitas mãos trabalhando.
Mas voltando à questão do TRT, a gente pediu uniformização de videoconferência, das metodologias, porque cada vara estava aplicando de uma forma. Isso é um instrumento novo. É muito complicado, de fato, um instrumento antigo como esse, ainda ter divergência dentro da própria vara com o mesmo magistrado. Mas eu acho que seria mais uma questão de oficiar, no sentido de requisitar que o procedimento ele seja padronizado e publicizado para que todo mundo possa cumprir de acordo com aquilo que está público e não se adote um procedimento específico de acordo com determinada pessoa ou determinado valor, porque aí começa a ser arbitrário. Uma das questões que eu debato muito com meus colegas advogados é até um pouco anterior a essa discussão procedimental, é da decisão do juiz. Como as decisões elas conseguem divergir tanto e às vezes são causas de pedir e pedidos semelhantes em o mesmo juiz. Uma coisa que a gente sempre fala é da teoria da fundamentação da decisão judicial. O juiz pode pegar a norma e ler ela de forma literal, que é basicamente o que está escrito. Ele pode olhar de forma sistemática, que é o conjunto de leis aponta para um determinado caminho, e teleológica, que é o sentido da lei. E onde é que é a origem de todo esse problema? Como não existe uma hierarquia entre a forma de julgar, a forma de fundamentar essa decisão, ele pode, no meu caso, decidir pela literalidade da norma, e do caso do Luiz Toches, ele pode decidir pela teleologia da norma. E em casos semelhantes, com as mesmas causas de pedir, ele dá, por exemplo, num caso penal, me soltar e prender o Luiz. Até porque eu não vou botar eu preso, né? Eu prefiro botar o Luiz na cadeia. Então, assim, é uma questão que realmente é muito problemática. E isso também acontece na questão procedimental. Ter esses dois problemas, esses dois casos na mesma vara, provavelmente é porque um está na mão do juiz titular e o outro na mão do juiz substituto. O que eu recomendo é você saber com quem está o processo e perguntar como ele entende, como ele lida com esse tipo de caso. Tá? Eu acredito que vai ser a melhor forma de você resolver o seu problema. Tivemos uma pergunta aqui da doutora Juliane Trivelato, e ela vai perguntar: sobre o destaque dos honorários, quando o juiz não fizer no processo, dizendo que é problema entre cliente e advogado, o que se deve fazer? Mandado de segurança? Chamar as prerrogativas? Porque está no Estatuto, lei federal, esse direito. Bom, se não for nos juizados especiais cíveis, mandado de segurança. Nas varas cíveis, agravo de instrumento. Eu entendo assim. Sheila, seu áudio está fechado, tá? O áudio está fechado, Sheila. Eu entendo assim. Nos juizados é a AMS. Nos juizados fazendários é agravo também. E no juizado... Oi, Sheila, você não conseguiu me ouvir? Sheila, a gente não está conseguindo ouvir a Sheila. Sheila. Voltou o som. Gente, eu fiquei sem som, porque muito provavelmente alguém está me ligando no WhatsApp. Aí interfere, entendeu? É ligação o dia inteiro. Eu botei a função não perturbe, mas eu não sei o que aconteceu. Assim, tem que assim, estão perturbando. O que aconteceu enquanto eu estive fora? Então, a doutora Juliane Trivelato, ela conta o caso, né, em que quando o juiz não promove o destaques dentro do processo, dizendo que é um problema entre o advogado e o cliente. E se há meios da prerrogativas intervir nisso? Pode ser por mandado de segurança, depende do tipo da decisão, de onde está a decisão, mas a gente, dependendo de onde está a decisão, tá? A gente tem que ver qual vai ser o instrumento utilizado, tá? Mas pode ser por mandado de segurança, por exemplo. A gente tem que analisar o caso concreto. Se for juizados especiais, eu entendo que mandado de segurança, né? Agora, se for vara civil, vara federal, é agravo de instrumento. Pode ser agravo, depende de como está, em que momento processual está a decisão. A apelação, o recurso de apelação só cabe em caso de redução ou majoração de honorários, né? Sucumbenciais, está lá previsto na própria lei.
A questão de agravar, mesmo que caiba agravo no lugar do mandado de segurança, eu recomendo que entre com mandado de segurança, porque na questão do agravo você acaba prejudicando até o seu próprio cliente. Isso pode o efeito é amargurar suspensivo. O efeito é suspensivo, Thiago. Eu entendo que o efeito é suspensivo e você pedindo a liminar, o juiz com certeza vai conceder. Até mais, na minha concepção, eu acho que na vara federal ou na vara civil, tá? Agora é agravo. Né? No mandado de segurança é só quando não tem um recurso próprio, né? Um recurso próprio que é nos juizados especiais. Agora, mandado de segurança, com certeza, é cabível em qualquer momento, porque é direito líquido e certo. Isso aí eu concordo contigo, entendeu? Não tem. A Juliane, aqui eu estou vendo pelo YouTube, ela perguntou se a gente poderia oficiar. Nós já oficiamos diversas vezes, inclusive a doutora Evelyn, que é coordenadora da área da Previdenciária, pediu para que a gente oficiasse agora a COGEF e a Corregedoria do TRF em relação aos RPVs e precatórios. E aí o que acontece? Ela não, na verdade. Nós oficiamos mais uma vez, sendo que anteriormente a gente havia oficiado e a resposta foi no sentido de que é uma função jurisdicional que a Corregedoria não poderia intervir. Nós não concordamos com isso, né, obviamente, porque não é uma lei, basicamente, que versa sobre procedimento, né, na nossa visão. Você vai proceder ao destaque dos honorários, que é um direito. Não é uma questão tanto de você decidir se vai destacar ou não, porque não é uma opção destacar, não é? Não tem uma opção, vai ser discricionário, o juiz já vou... Não é uma opção, não é, simplesmente. Então, mas, infelizmente, esse tem sido o entendimento do TRF2, tá? Que é onde a gente tem maior problema com isso. Já tivemos uma outra oportunidade para oficiar. Nós esperamos que, principalmente o cenário de pandemia, existe uma sensibilidade maior de que há necessidade desse destaque para que o advogado ele consiga receber, seja no precatório, seja no RPV. Agora, não estou confundindo, tá, gente? Estou falando dos dois. Beleza. Não, eu queria ler aqui, Tiago, eu estou até... Depois dessa, eu fiquei até... o artigo 22, parágrafo 4º, é bem claro. Se o advogado fizer juntar os autos do seu contrato de honorário antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve vinculada. Vou repetir, determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução. Vou ter que fazer assim, desculpa, tá, gente? Da quantia a ser recebida pelo constituído. Salvo... Doutor Hilário, o meu ponto não era nem... Você está equivocado, até peço desculpas. A questão é realmente o relacionamento com o cliente, como isso vai ficar. Por isso que eu falei que, às vezes, é até interessante você sopesar e ver se o caminho realmente é um mandado de segurança para tentar não desgastar esse relacionamento. Não, mas tá. Eu tenho plena certeza que o senhor não está equivocado. Isso eu peço até desculpa. Não é isso, não. Com relação ao que você falou, eu concordo contigo. O direito líquido e certo do cliente é mandado de segurança. Eu só estou falando das hipóteses de recursos cabíveis. Né? Somente isso, né? do agravo de instrumento e do mandado de segurança nos juizados especiais. É só com relação a isso. Eu estou falando com relação que o juiz está afrontando o parágrafo 4º do nosso estatuto, entendeu? Então, eu acho... Concordo plenamente. Eu acho gênero, número e grau. Eu acho que a gente tem que... perfeitamente... A Evelyn, a nossa presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui de Nova Iguaçu, Mesquita, tá? Ela é bastante atuante, né? E está como coordenadora das prerrogativas previdenciárias. Nós conversamos e eu falei para ela, se tiver que judicializar, a gente vai judicializar, cara. Não tem como... Porque isso aqui, eu posso falar, qualquer colega que tiver com problema, você pode procurar.
Com certeza a OAB vai entrar com amigos curiae, porque é afronta direta a norma desculpa, vou falar aqui, literal, interpretação literal da lei. Os verbos aqui, dever, né, e deduzir. O resto, parceiro, é patativa para boi dormitar, né? Historinha para dizer que advogado está levando vantagem. Me desculpe, é acordo entre cliente e advogado. O pacto subservante aqui prevalece. Na Entendeu? realidade, até, doutor Hilário, a gente tem uma jurisprudência do TRF2, que é onde acontece mais esse problema, que é uma boa jurisprudência para a advocacia. A gente já atuou em processos, inclusive numa sustentação oral que fomos fazer com a doutora Débora, que fez, a procuradora aqui de prerrogativas, fez essa sustentação oral, e o desembargador Mesório Azulay, ele fez uma fala extremamente inflamada pró-advogado, porque o pai dele era advogado também, e ele disse basicamente o seguinte: o advogado, ele luta contra a outra parte, luta às vezes contra o serventuário que não movimenta o processo, luta contra às vezes o MP ou contra o magistrado que eventualmente trava determinado pedido, e no final das contas tem que lutar contra o seu próprio cliente para receber o valor desse trabalho de tanta luta que ele fez durante todo esse período. Isso falado por um desembargador do TRF2. E isso foi muito significativo para a gente que estava ali naquele momento, porque é a mais pura verdade, né? Não é aconselhável que se deixe para posteriormente pleitear junto ao cliente esse valor, porque dificulta a relação, que é uma relação de confiança, que é uma relação que precisa, enfim, de todos os cuidados, você depois ainda ter que litigar com o seu cliente. É justamente por isso que existe essa determinação do parágrafo 4º do artigo 22, que o doutor leu, e que é categórica, não abre espaço nenhum para decisão, discricionalidade ou qualquer outra questão. Eu peço aos colegas, tem as teses 128 e 129 do STJ, que fala sobre honorários advocatícios. Tá? Eu peço que os colegas leiam essas teses. É do ano passado, se eu não me engano. Né? Lá está bem claro, essa questão já está superada. O pacto entre advogado e cliente, se tiver alguma aspas, perdoe, tá? Diretor, me perdoa. Treta, tá entendendo? Quem resolve é o SED, tá entendendo? SED é a Comissão de Ética e Disciplina da OAB. Aí a gente corta na nossa própria carne, tá entendendo? A gente corta aqui na própria carne e a gente vai defender. Agora, os colegas que trabalharam têm o direito a receber. Entendeu? O Tiago, eu concordo, a gente não divergiu, não, tá, Tiago? A gente está na mesma vibe, só que não é a mesma vibe, não. É só que a gente, de repente, a utilização do instrumento, né, do remédio jurídico, né, de uma forma. Isso é uma das estratégias jurídicas da advocacia. Tá? O que você deve ter de idade, eu devo ter de advocacia, entendeu? Então, é uma coisa que a gente vai verificando, mas eu vou falar um negócio, você sabe mais do que eu. Eu tenho certeza disso, tá entendendo? Eu tenho certeza disso, porque você demonstrou para mim aqui que está preparado. E isso é muito legal. Tá? Parabéns. Eu queria falar com relação a isso, o Luiz, com relação a essa questão aqui, do acompanhamento no STJ, porque as teses se eu não me engano, são 24 teses. Uma tem 11, outra tem 13, são 128 e 129. São teses da jurisprudência do STJ. São fundamentais os colegas conhecerem. Entendeu? Eu acho que é muito importante a gente entender e compreender, né? Compreender a responsabilidade que tem, entendeu? Que o advogado que eu falei no início aqui, né, da minha fala, lá da colaboração e cooperação, não é só com o colega advogado, não, com o cliente também, porque tem muito cliente que você pensa que está levando vantagem, mas não é. E não existe isso, A relação cliente e advogado é de confiança, tá entendendo? Por isso que ninguém procura um advogado porque ele é amiguinho. Não, duvido. O cara pode ser amigo, mas se não for competente, meu irmão, você pode ter certeza que o cara vai procurar outro.
Vai procurar, de fato. E nesse debate calorado, né? Desculpa. Estamos caminhando para os nossos minutos finais. Eu gostaria de abrir para as considerações finais dos doutores e doutoras. Com a palavra, doutor Hilário. Eu? Ah, rapaz, tá bom. Vamos em ordem alfabética. Ordem alfabética. Ih, rapaz, tá bom. Luiz, eu peço desculpas por qualquer mal entendido, qualquer debate acalorado aqui com meus colegas, como o Tiago falou, mesa virtual, que eu gostei desse termo, né? Parabéns, né? Muito obrigado, eu quero agradecer o carinho, a generosidade de todos. Eu coloco aqui a todos os participantes desse painel, né? Meus contatos, né? No Instagram, Hilário Franklin, né? No Facebook, da seccional, eu passei para o Tiago os contatos da comunicação, botei lá no grupo do WhatsApp, e que todos entendam o seguinte, tá? A OAB está à disposição dos colegas advogados. A OAB trabalha, como a Sheila falou, 24 horas em defesa das prerrogativas dos colegas. Eu peço que todos os colegas procurem consultar os canais de comunicação da OAB e da CAARD para saber os serviços e os benefícios que são oferecidos. Novamente, eu quero agradecer ao presidente Luciano Bandeira, agradecer ao presidente da CAARD, Dr. Ricardo Menezes, a toda a diretoria da OAB, né, do Álvaro Quintão, da doutora Ana Tereza Basílio, Álvaro Quintão, Fábio Nogueira, Marcelo Oliveira, que também é o presidente da prerrogativa, a todos os colegas aqui presentes, e dizendo a vocês, meus colegas, vocês são sensacionais. Não botei fogo no parquinho, como prometi para vocês, mas eu juro para vocês, fiquei muito feliz que eu apaguei o incêndio aqui e a gente está tentando mostrar que a gente não pode apagar o fogo da floresta, mas cada um de nós está botando pingando um pouquinho d'água nesse incêndio para tentar amenizar a dor dos nossos colegas. Fiquem com Deus, parabéns pelas palestras, parabéns pela condução, Luiz, você é sensacional. Obrigado. Tá? E vocês são pessoas que mostram que a vida ainda vale a pena, que o direito tem pares maravilhosos. Muito obrigado a vocês todos. Nós que te agradecemos, te levamos no coração, grande mestre, né? Doutora Sheila, a palavra é sua. Gente, muito obrigada por assistirem até aqui. Eu agradeço muitíssimo aos meus colegas de painel que me permitiram exceder um pouquinho o tempo, ao Luiz, doutor Luiz, por essa apresentação maravilhosa, e a todos que enviaram as perguntas. As que não pude responder, não pudemos responder aqui, vocês podem ter certeza, podem entrar em contato com a Ordem, como o doutor Tiago falou, como o doutor Hilário falou, procura a subseção de Nova Iguaçu, que é uma subseção extremamente atuante, organizada, diligente, que é assim, olha, dá muito orgulho. Eu sou de Nilópolis também, uma outra subseção muito maravilhosa, então eu sei que a Baixada Fluminense está muito bem representada, muito embora esteja sofrendo bastante em razão da pandemia. Mas quem não conseguiu sanar as dúvidas aqui no nosso bate-papo, pode mandar e-mail para prerrogativas@obrj.org.br relativo a questões mais genéricas, e quando se tratar do atraso de recebimento do valor pelo banco, aí você manda para CEDAP honorários, CEMUDO. Vou botar aqui também nos comentários. cedapehonorarios@obrj.org.br, porque a gente tem uma equipe ali da Procuradoria-Geral, doutora Clarissa Costa, pessoas que estão tomando conta a central de atendimento está tomando conta desse e-mail para fazer o trabalho junto aos bancos e cobrar deles que aquele valor seja depositado o mais rápido possível. Então, agradeço a todos, eu vou botar aqui os e-mails para vocês conseguirem entrar em contato conosco. Muito obrigada e fiquem em casa, se puderem.
Obrigado, nós que te agradecemos, doutora, por tão vasto conteúdo. E passo a palavra ao meu grande colega, doutor Tiago. Primeiramente, eu queria agradecer estar no meio desses gigantes aqui, podendo ter essa conversa e me sentir saindo um pouquinho maior, um pouco mais entendido desse assunto do Covid e quais são os reflexos. A doutora Sheila, realmente, a palestra dela valeria já, do Hilário e da Sheila juntos, já valeria isso. Isso aqui eu estou só tocando a bola para ir para o gol. E agradeço muito ao doutor Hilário pelas palavras, a Sheila, e agradeço ao doutor Rogério Borba por ter me convidado para estar aqui, ao doutor Luiz, que é um colega e tem me ajudado bastante na minha trajetória. A doutora Amanda Magalhães, presidente da OAB Jovem, também queria mandar um beijo para ela e dizer que a Comissão de Prerrogativas está aqui para ajudar e os advogados da OAB estão todos aqui para ajudar. Então, o que precisar, a OAB está aqui. Excelente. Agradeço aos doutores e à doutora pela disponibilidade, agradeço sim, né, de sempre estar colocando-se à disposição da classe nesse trabalho contínuo e permanente, né? E não poderia deixar aqui, antes de finalizar, convidar a todos para estar amanhã no painel 4, no dia 28/5, às 10h30, que trataremos sobre a nova lei de abuso de autoridade e as prerrogativas profissionais da advocacia. Agradecemos ao nosso presidente da nossa seccional, doutor Luciano Bandeira, ao nosso presidente da Comissão de Defesa e Assistência às Prerrogativas, doutor Marcelo, e à doutora Ana Carolina Lima, que preside aqui a nossa Escola de Prerrogativas. E esse foi o painel 3. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado. Obrigado, Carolina. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço, Carol. Obrigado, Carolina. Obrigado, Rogério. Obrigado, todo mundo. E fiquem em casa. Fiquem em casa. Como é que eu saio?